E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou resolver esse problema, que ele é aparentemente difícil, mas ele na verdade é bem fácil. Como que funciona então? Então a gente tem um escoamento dentro de um tubo cilíndrico aí. O tubo cilíndrico tem raio R, e aí o perfil de velocidade do escoamento é dado por esse vetor V aí, que ele é igual a V0, exponencial de menos R menos exponencial de menos R sobre 1 menos exponencial de menos R, e esse escoamento está na direção K aí, então se a gente fizer aqui a direção do movimento é na direção K, então se a gente fizer um recorte na seção transversal do cilindro, significa que eu vou fazer o plano Z igual a uma constante, e esse plano ele é paralelo ao plano XY, que é o plano da base, ok? E aí eu quero calcular o fluxo de escoamento nesse plano, tá? E aí, para a gente calcular o fluxo, é uma integral de superfície. Nessa superfície S, que é a seção transversal, que é um plano de V escalar n ds. Para a gente calcular então isso, a gente precisa de uma parametrização para esse plano S. Uma parametrização, como eu já falei, como é uma seção transversal constante, a gente pode escrever dessa forma aqui, x, y e o z de xy, como o z é constante, a gente chama de c então. E em coordenadas polares talvez seja mais eficiente a gente fazer, afinal de contas o nosso vetor velocidade ele está em coordenadas polares, então a gente pode reescrever dessa forma aqui. Ó. R cosseno, R seno, constante. Beleza? A gente consegue calcular aquele vetor normal ali, que é o vetor normal do plano. O vetor normal, ele na verdade, ele é o produto vetorial das derivadas com relação a r e θ, e isso aqui na verdade é esse determinante aqui, que é relativamente fácil de calcular. Então a derivada com relação a r vai ficar cosseno, seno e zero, porque é constante, né? E aqui vai ficar menos r seno, r cosseno e zero. Isso vai dar um vetor, e o vetor que vai sair aqui vai ser o vetor RK. O vetor V foi dado. Quando a gente faz o recorte na seção transversal, o que a gente tem é um círculo, né? O nosso tubo é cilíndrico, então toda vez que a gente faz um recorte na seção transversal, a gente vai ver um círculo. E aí o círculo em coordenadas polares, a gente já está careca de saber como é que a gente parametriza. O θ vai de 0 a 2π e o R vai de 0 a R. Então essa integral do fluxo, ela vira na verdade a integral de 0 até 2π, da integral de 0 até R, do vetor velocidade, que é V0, exponencial de menos R, menos exponencial de menos R, sobre 1 menos exponencial de menos R, produto, isso aqui é vezes o K, né, vezes o vetor K, produto escalar com o vetor N, que ele é R vezes K, dr dθ. Tem um monte de coisa que é constante, que a gente pode tirar para fora da integral, e esse monte de coisa que é constante, isso aqui vai dar para a gente o seguinte, V0 sobre 1 menos exponencial de menos R, integral de 0 até 2π, da integral de 0 até R, de quem? De exponencial de menos R, menos exponencial de menos R, tudo isso vezes R, dr dθ. A gente pode integrar isso aqui imediatamente já em θ, porque tudo isso aqui que está aqui dentro é uma função exclusiva de R. Então, se a gente integrar com relação a θ, a gente vai tirar o 2π aqui. Então, isso vai ficar 2π V0 sobre 1 menos exponencial de menos R, integral de 0 a R, de R exponencial de menos R, menos R exponencial de menos R, dr. E aí, o que a gente precisa fazer agora é essa integral. Nós temos duas integrais para fazer aqui. Essa primeira integral aqui a gente vai precisar fazer por partes, vou chamar aqui de 1, e a integral desse camarada aqui a gente pode fazer direto e é bem tranquilo. Vamos fazer a integral 1 primeiro aqui por partes, tá? Então a gente tem que calcular essa integral aqui, a integral... Vou calcular a primitiva, aí depois a gente substitui. Então a gente tem que calcular a integral desse cara aqui, ó. E aí, se a gente vai integrar por partes, a gente vai ter que chamar alguém de F' e alguém de G. Eu vou chamar esse cara aqui de F' e eu vou chamar esse cara aqui de G. E aí na integração por partes, isso é F vezes G, menos a integral de G'F, ok? E aí, se o F' é exponencial de menos R, qual função que eu derivo que dá exponencial de menos R? Então, nesse caso, a função que a gente deriva que dá exponencial de menos R, que é a F, é exponencial de menos R. A G
é o próprio R, então aqui fica G, menos a integral, então, do G'. Se o R é G, o G' é 1, vezes 1 vezes menos exponencial de menos R dr. E aí o que nós temos aqui é menos R exponencial de menos R mais integral exponencial de menos R dr. Isso aqui é menos R exponencial de menos R menos exponencial de menos R mais constante. Ok? E aí essa é a integral 1. Vamos fazer a integral 2 agora. A integral 2 é mais fácil. É bem trivial. Ela na verdade é R exponencial de menos Rzão dr. Exponencial de menos Rzão é constante, então isso dá R ao quadrado sobre 2, exponencial de menos R, mais constante de integração. E aí significa, então, feito isso, que o nosso fluxo ele é 2πv0 sobre 1 menos exponencial de menos Rzão, vezes quem? Agora as primitivas. Eu já tenho as primitivas dos dois caras, então posso escrever direto. Isso aqui, na verdade, então é menos R exponencial de menos R, menos exponencial de menos R, menos R ao quadrado sobre 2 exponencial de menos R, com esse Rzinho variando de 0 até Rzão. Observe que aqui é um sinal de menos, porque aqui eu tenho um sinal de menos, tá? Beleza? E aí eu vou ter que substituir tudo isso no Rzão e vou ter que substituir tudo isso no zero. No zero, então, isso aqui vai ficar assim, ó, 2πv0 sobre 1 menos exponencial de menos Rzão, e aí no Rzão vai ficar assim, ó, menos R exponencial de menos Rzão, menos exponencial de menos Rzão, menos Rzão ao quadrado sobre 2, exponencial de menos Rzão, e aí no zero, esse vai dar zero, esse vai dar zero, e esse aqui vai dar 1. Então aqui vai ficar mais 1, menos com esse menos aqui, vai dar mais 1. E aí agora, dá para dar uma ligeira simplificada nesse negócio. Isso aqui na verdade é 2π v0, 1 menos exponencial de menos r. Eu vou juntar algumas coisas aqui, então isso aqui é 1 menos exponencial de menos r. Observe que é o mesmo cara que eu tenho aqui embaixo. E aí vai sobrar no resto aqui menos exponencial de menos r, vou colocar em evidência, r ao quadrado, vou botar aqui em evidência, na verdade isso aqui, ó. Exponencial de menos r sobre 2, então vai sobrar um r ao quadrado mais 2rzão aqui, ó. E aí se eu dividir tudo por 1 menos exponencial de menos r, isso aqui vai ficar 2πv0 sobre, na verdade não, já estou dividindo, né? E aí quando eu dividir esse cara, todo mundo ali, vai ficar assim, ó, 1 menos exponencial de menos rzão sobre 2 vezes r ao quadrado mais 2r dividido por 1 menos exponencial de menos r. E ainda dá para dar mais uma ligeira simplificada. Isso aqui vai ficar 2πv0, 1 menos r ao quadrado mais 2r sobre 2 vezes exponencial de r menos 1. Ou seja, a vazão, o fluxo, através de uma seção transversal ali, é dado por esse camarada aí. Ah, esqueci de falar no começo. Por que a gente não pode usar o teorema do divergente aqui? Porque a nossa superfície ela é aberta, não é uma superfície fechada. Por isso a gente tem que calcular o fluxo dessa forma. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.